Será que alguém consegue entender o que se passa dentro do coração da Rina? Será que a gente consegue compreender verdadeiramente os sentimentos dela? Caraca, pessoal, que capítulo sensacional! Porque nós vimos tudo o que se passa dentro da mente da Rina. E é triste, é doloroso, nós vemos como ela se sente no final das contas. Só que assim, muita gente está interpretando mal a última frase dela, porque já estão pensando que vai rolar alguma outra coisa que não tem nada a ver. A Rina deixa bem claro, ainda nesse capítulo, como ela se sente com relação a tudo isso. E o que ela vai fazer está simplesmente no próprio capítulo. A gente não pode esquecer do contexto e de todas as frases antes da frase final. Caramba! Que capítulo, que capítulo. Eu consegui me identificar com a Rina de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Porque eu passei por uma situação tão parecida com a dela, que chega até, sei lá, velho. Às vezes eu penso, essa autora investigou sobre a minha vida? Não é possível. Só que isso acontece na vida da maioria das pessoas, né? Vamos comentar sobre o capítulo 206 aqui de Blue Box, né, galera? Oxe, capítulo bom demais, velho. Você é louco. Rininha do amor, você tá de volta realmente e ainda bem que você tá falando sobre os seus sentimentos, finalmente revelando pra gente o que você sente dentro do fundo do seu coração. Então bora comigo pra mais esse vídeo, vamos lá! E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero, é claro, que todos estejam muito bem, porque hoje estamos aqui para o nosso querido melhor romance do universo, auto-intitulado por mim mesmo, Blue Box, capítulo 206, onde, meu Deus do céu, o engajamento em Blue Box continua, porque todo mundo tá comentando, todo mundo tá dialogando sobre as coisas, todo mundo tá querendo expressar a sua opinião sobre algo, uns a favor, uns contra. Uma grande parte que eu tô vendo mais barulhenta, digamos assim, não sei se é a grande maioria, dizendo que não tá gostando do rumo do mangá, que vai acontecer NTR, que é aquele negócio de traição e tudo mais, entre outras coisas. Só que eu tô aqui pra solucionar tudo isso pra vocês não saírem daqui com dúvidas e pra vocês verem que tem muita falácia nesse negócio de NTR e tal, e principalmente sobre esse capítulo no final, quando a maioria entendeu de uma forma que, bem, você tem que levar em consideração o capítulo inteiro e não só a frase final para entender todo o contexto do que a Rina quis dizer no fim de tudo. Mas claro, se você quiser entender tudo isso, então cola com o Mano Joe para mais esse vídeo, beleza? Porque esse capítulo está sensacional, bem escrito demais. Eu consegui, como eu disse para vocês, me identificar mais uma vez com a Rina. De praxe, é a minha personagem favorita, realmente. Kyo, você não é páreo. Quando a Rina aparece, meu coração se derrete todinho. E vamos lá para esse capítulo que tá polêmico, mas o Mano Joe tá aqui para comentar tudo que tá rolando. E eu quero saber também a opinião de vocês. Estão contra, a favor, não importa. Estamos aqui para discutir sobre o mangá. Não sou o dono da razão, mas vocês também não são. Então, ninguém é o dono da razão, vamos apenas curtir o nosso mangazito. E vamos lá. Seguinte, pessoal, nosso capítulo começa de uma forma magistral, onde a Rina diz que no final das contas, ou seja, no final de tudo, é você mesmo que deve tomar as rédeas da sua própria vida. Você tem que administrar o seu ânimo, cuidar do seu ânimo, fazer os ajustes quando você se sente para baixo, quando você se sente mal. E aqui ela está fazendo uma relação com os seus sentimentos e também com as suas próprias apresentações. Porque as apresentações na ginástica rítmica que a Rina faz são todas solo, ou seja, ela mesma tem que resolver todas as coisas ao redor da sua vida e durante o seu caminho como ginasta, mas também na sua vida pessoal. Então ela faz essa relação assim que a autora faz perfeitamente bem, e ela até diz ali que ninguém vai entender completamente todas as suas preocupações. Por isso que você tem que cuidar delas você mesma. E daí nós voltamos mais uma vez àquela parte desde o comecinho de Blue Box, quando a Rina queria ser apenas uma garota comum, muitas vezes. Ela não queria ser apenas a atleta, mas ela também gostaria de viver a juventude. E não só viver pela ginástica, não só viver ali pelo esporte,
mas também viver uma vida, ter uma pessoa ao seu lado, uma companhia. Por isso ela diz que, mesmo ela cuidando de tudo sozinha, como ela sempre teve que lidar com tudo sozinha, se pelo menos por um momento, ou pelo menos um pouquinho, aí ela não diz, né? Coloca ali as reticências. Bom, ali basicamente ela tá querendo dizer pra gente, se pelo menos eu pudesse ter uma pessoa, se eu pudesse ter uma vida um pouquinho mais normal, sem isso, sem essas preocupações, sem essas obrigações e tal, sem essa dedicação toda, que eu pudesse ter alguém do meu lado me apoiando para que eu não precisasse lidar com tudo sozinha. Então vocês vejam que a Chinatsu tem essa pessoa. A Chinatsu tem o Taiki ao seu lado. Ela tem o Taiki cuidando dela, apoiando ela, podendo a ouvir quando ela precisou chorar, quando ela perdeu lá nos nacionais, quando ela perdeu nas qualificatórias, quando ela perdeu o campeonato, quando ela ganhou, quando ela sofreu, quando ela chorou. A Chinatsu sempre tinha alguém. A Hina acabou tendo por um tempo o Taiki, que sempre ajudava, mas sempre como amigo e não como uma pessoa que estaria realmente ao seu lado em todos os momentos. Então ela sente que, pô, mano, se pelo menos um pouquinho eu tivesse alguém, esse alguém obviamente é o Taiki. Não à toa ela tinha acordado no outro dia cedinho e ficado até pensativa porque ela acabou tendo um sonho. E quem nunca teve um sonho, né, pessoal? Que tipo, você acha que tudo passou, nossa, já passou, eu já não penso mais naquela pessoa, e aí você acaba tendo um sonho. Do nada, simplesmente do nada. E aí você relembra de tudo e aquele sentimento volta a bater no seu coração. É osso, né? Mas acontece e a gente tem que aprender a lidar com isso. Assim como a Hina tem que aprender a lidar com isso. E, bom, nós vamos ver o que se passa dentro da mente dela. Porque aí, então, nós estamos novamente ali na viagem. A Hina pega o assento da janela, o Taiki pega o assento do corredor. E aí ele já solta aquela piadinha, né, pra descontrair, pra quebrar o gelo, dizendo que, bom, eu ainda não acredito que tu perdeu o trem. Então faz uma provocação ali pra Hina. A Hina fala, que? Como assim, cara? Já tá tirando uma com a minha cara, filho? E aí então o Taiki fala, pô, eu sabia que você ia se meter em problemas de alguma maneira. Ou seja, desde sempre parece que a Hina se mete em alguns problemas e o Taiki tá lá pra ajudar ela como um melhor amigo, como ele sempre foi, como ele é com todo mundo, ele é um cara gentil. Ela tenta dizer que ela tava procurando pela Arakawa e suas amigas e tudo. E aí então o Taiki fala, pô, mas elas entraram no trem rapidinho, de boa, e chegaram na hora e tal, e você tava lá perdida, né? E aí ela... Opa, fui pegando flagra, então me desculpa. Ela se sente chateada ali por ter atrapalhado de alguma maneira, mas o Taiki fala, não tem problema, não se preocupa com isso, você pode me pagar depois de alguma forma e tal. E aí a Hina fala, opa, então você tá querendo ali aquele docinho sem bique, alguma coisa assim? Acho que era um doce que ela deve ter comprado na viagem, né? Por isso que ele estaria pedindo esse doce, mas... Bom, é a Hina que é fã de doces e talvez não tanto o Taiki, porque aí ele fala, não, essa é você, Hina, você que quer esse doce. Bom, de todo jeito, ele tá feliz que ele vai poder ter uma viagem tranquila pra casa, afinal, ele não vai ficar ouvindo o Kudo reclamar o tempo inteiro que não tem uma namorada, que todo mundo tem uma namorada, esse tipo de coisa, ele não ia calar a boca, e ele vai ter uma viagem muito mais tranquila. E aí, então, a Hina dá uma olhada pra ele e fala assim, pensa, né, na cabeça, poxa, o Taiki é tão doce, ele é tão bondoso, sabe? Ele é tão gentil. Mas eu tenho certeza que ele faria isso por qualquer outra pessoa. E nisso passa um casal ali de velhinhos e tudo. Pergunta pros dois se eles estão fazendo uma viagem romântica como par, né? Como namorados e tudo. E o Taiki fala, não tem nada disso. É apenas uma ocasião que aconteceu aqui tudo. E vocês percebam, gente. O pessoal tá criando muito a ênfase, porque a Hina ainda gosta do Taiki, ela vai tentar alguma coisa e tal, mas é a mesma coisa da Ayami e Takasago. Cara, o Takasago gostava da Ayami, a Ayami não gostava do Takasago. A mesma coisa acontece aqui. O Taiki, mesmo que ele não estivesse namorando ainda a Chinatsu, ou mesmo que eles se separassem, ele ainda continua gostando da Chinatsu. Ele sempre gostou. E até nesse momento ele já não fica mais encabulado, esse tipo de coisa. A Hina mesma não fica também. Por quê? Porque ela sabe que o Taiki é esse tipo de pessoa. Um tipo de pessoa gentil, que faria aquilo pelos outros e tudo. Só que ele não é só gentil, como também muito esforçado. E ao ver ele se esforçando bastante, ela acabava se apaixonando, ela acabava se atraindo por ele, porque ele era o ponto que a motivava também no esporte, até quando ela estava desanimada ou ela se sentia completamente sozinha. Então ela sabe que ele é daquela maneira e vocês percebem que os dois ali, eles não ficam encabulados. Se eles não estivessem namorando e tal, se não tivessem passado por tudo que passaram, talvez eles ficassem encabulados, tipo, não somos namorados não, mas eles agiram da forma mais tranquila. E como o Taiki não gosta da Hina,
Gente, fiquem tranquilos, isso não vai acontecer. A Chinatsu também gosta do Taiki, puramente gosta do Taiki. Sentir o cheiro do cara e achar que ele é cheiroso e tudo mais, nossa, cara, isso daí não é traição e isso não indica nada, em nada. Blue Box nunca deu a entender. As pessoas que leem Blue Box e que entendem a narrativa de Blue Box porque já viram como um todo, já leram por muito tempo e tal, sabem que nada do que o pessoal tá imaginando vai acontecer. Parece apenas um bait da autora para gerar engajamento, mas eu vejo mais como... Poxa, vamos trabalhar um pouquinho os sentimentos da Hina, vamos ver como que é uma pessoa que, infelizmente, vai ter que conviver com o Taiki, pelo menos até o 3º ano, juntos, na mesma sala, no mesmo ginásio e tudo, e como isso é difícil de superar, e como às vezes a chama que você achava que tinha apagado ali de dentro da panela, né, que a comida estava super quente ali e tal, você volta a abrir de novo, você fala, putz, grila, a tampa tá aberta de novo. Porque são momentos como esse que acabam mexendo com o coração da pessoa, principalmente de quem gosta de verdade, de quem gostou de verdade de alguém. E aí o Taiki, ele comenta ali com a Hina que quando eles voltarem, eles já vão estar muito próximos de serem terceiranistas, está terminando ali o seu ano letivo e tal. O aniversário da Hina vem primeiro, não sei o que, e depois o Taiki também vai fazer 17 e tudo mais. E uma vez que eles forem terceiranistas, finalmente vai começar as qualificatórias para os nacionais. Claramente o Taiki tá bem preocupado com isso, porque ele fica imaginando se quando ele voltar, de repente ele vai adquirir novas habilidades, ele vai ficar mais rápido, ele vai ficar melhor, igual o Shinkansen ali, é um trem-bala e corre muito rápido, ele vai absorver essa velocidade e vai ser muito mais rápido no badminton e tudo. Só que o Taiki é o tipo de pessoa que ele não se contenta com o que ele já adquiriu, ele sempre quer mais e mais. Por isso que a Hina diz pra ele, pô, mesmo que você ganhasse essas habilidades, você nunca ficaria satisfeito, porque você sempre quer mais e mais. E aí o Taiki fala, pô, é verdade, você me conhece mesmo, né? Você me pegou nessa. Então você vê que os dois, aquela relação de amizade, né? Desde sempre, eles se conhecem muito bem. E aí a Hina diz, poxa, você já foi pros nacionais no ano passado, então com certeza você vai ir esse ano também, você vai conseguir. E aí o Taiki fala, não, mas eu não posso abaixar minha guarda, o ano passado foi especial, foi diferente, né? Ali ele venceu o Hallyu, mas depois ele perdeu. Só que mesmo assim ele tem muitas pessoas para enfrentar. E ali ele fica meio desanimado porque, putz, tá difícil. Ele é uma pessoa mais esforçada, ele não é uma pessoa super talentosa, então ele tem que dar um gás a mais para tudo. Então ele não sabe se ele vai conseguir atingir esses resultados. E é nesse momento que a Hina brilha, incentivando ali o amigo, dizendo para ele que mesmo com tudo isso, com essas inseguranças, ela sabe que ele vai vencer. E aquilo passa aquela confiança pro Taiki, tipo, a pessoa chegar pra você e falar, você consegue, eu sei que você é capaz, eu confio em você, eu acho que você consegue sim, eu tenho certeza que você consegue. Então ela dá essa certeza pro Taiki que o motiva dizendo, caramba, ao invés da pessoa falar algumas coisas simples, ela viu toda a caminhada do Taiki, então ela vai falando as coisas, ele foi melhorando com o tempo, foi melhorando suas habilidades, aqueles oponentes que ele não conseguia vencer, ele conseguiu vencer eventualmente, mesmo que seja uma ou apenas 2 vezes, ele conseguiu vencer de alguma maneira, então ela sabe que ele vai ganhar e aquilo mexe com o Taiki, porque mexe não no sentido romântico, mas tipo, dá aquela motivação de, caramba, isso realmente me faz sentir como se eu conseguisse ganhar mesmo, como se eu vá conseguir ganhar mesmo. Poxa, gente, que incentivo legal que ela deu, né? E assim, ela falando isso, ela até diz, né? Antes, tipo, quando ela via ele se esforçando bastante para atingir esses resultados, ela acompanhou tudo isso, aquilo fez ela se apaixonar, é claro, por ele e também incentivou ela também no seu próprio esporte a ser a melhor. Mesmo assim, o Taiki diz que não vai comprar aquele doce de Sembikia, porque ele achou que ela tava, tipo, só, né? Ó, só tô falando isso pra depois você me dar aquele docinho e tudo mais, né? E aí, então, ele começa a dizer pra ela que, mesmo que ela não acredite nele e tudo, que ele também admira ela muito. E ele fica feliz que alguém tá passando confiança pra ele também. Porque ele sabe que ele pode ganhar quando a pessoa fala isso pra ele. Tipo, sobe lá o ego da pessoa, sobe a confiança, aumenta a confiança. Então, ajuda muito. E ele fala que a admira muito. Isso, claro, vai mexer com os sentimentos dela. Porque, assim como ela ajudou ele nesse momento, ele começa a falar sobre ele mesmo. Que, normalmente, ele tá mais preocupado com os resultados e tudo. Se ele vai alcançar ou não. Essa é a parte mais forte dentro dele. A parte mais complicada pra ele lidar e tudo. Só que
Pra Hina, ele admira muito ela porque parece como se ela não tivesse ganância de conseguir as coisas, pensando sempre, eu quero ganhar, eu quero ganhar. Parece que ela tem a certeza que vai ganhar, então ela tem uma confiança diferente da dele. Provavelmente porque ela já conquistou várias coisas, né, e tudo mais, né, ela já tá competindo há muito tempo, ela sempre competiu também em alto nível. Só que não é apenas por isso, não é sobre apenas essa parte que é mais superficial, que todo mundo vê e todo mundo fala, não, você é talentosa, você sempre competiu por muito tempo e tal, mas sim pela dedicação dela e como ela abraçou a ginástica rítmica a ponto de se tornar parte dela. É como se aquela confiança que ela tem ali na vitória ou em si mesma quando ela está dentro do palco, bom, tudo que está fora, tudo sai de ponto, assim, fica tudo vazio e é apenas Hina e ela consegue dar o seu máximo porque essas preocupações não passam na cabeça dela, basicamente, segundo o que o Taiki pensa. Resumindo as coisas, parece que o Taiki gosta dessa segurança de si mesma que a Hina tem nela mesma, e a gente sabe que ela tem, na questão do esporte e tal. Só que a Hina começa a mostrar aí ela desde pequena, porque ela sempre se dedicou à ginástica e tudo, comparado ao seu pai, foi falado sobre o seu talento, né, o pessoal queria fazer ali um negócio de bolo, mas tipo, ela tinha que manter sempre a dieta também, sempre se dedicava pra ginástica, não sobrava tempo, então, enquanto ela tá ali, por exemplo, em suas apresentações, ela pensa, pô, na verdade eu queria o quê? Ela queria simplesmente ter alguém, ela queria ter uma vida mais normal, digamos assim. Ela queria ser uma garota comum, como nós vemos lá no começo de Blue Box. Aí você fala, pô, mas é um assunto requentado? Não, não é requentado. É algo que ela sente até hoje porque ela continua vivendo isso. Não é algo que vai passar, ó, de um dia pro outro e ela vai falar, não, agora eu sou especial, eu já estou muito bem e tal. Não. Ela ainda quer ser uma garota comum, vivendo o ensino médio, vivendo a sua juventude. E é por toda essa gentileza, esse carinho, o jeito que o Taiki é, que, como ela disse antes pra Yami, ela gosta de gostar do Taiki. Ela simplesmente gosta. É o amor mais pueril que você pode ver, assim, de uma pessoa para outra. E detalhe, ela não tá querendo atrapalhar o Taiki em nenhum momento. Ela nunca dá a entender isso. Tanto que agora, o que o Taiki vai fazer? Antes dele dar uma dormidinha ali, ele fala, Hina, vamos para os nacionais juntos. No espanhol tá assim, vamos nós dois para os nacionais. Por quê? Porque é um sonho dos dois, ali na competição e tudo, e aquilo mexe com ela. E aí, o coração, é claro, vai começar a bater mais forte, porque vamos para os nacionais juntos. E como ela gosta dele, ela queria também poder fazer as coisas junto com ele, junto ao seu lado. Ela sabe ali também que ele diz isso para os amigos mais próximos, os amigos mesmos que estão mais próximos ali, como o próprio Kyo, a Hina e tal. Poderia ser a Yami, poderia ser a Chinatsu se ela fosse amiga e tudo. Mas assim, ela sabe que ele diz isso para os amigos, ela sabe que não tem nenhum sentido romântico, ela sabe que não tem nada de vamos ficar juntos de alguma forma, vamos juntos e tal, é tudo junto e tal, só que aquilo acaba mexendo com ela porque ela gosta. Ela quer estar perto. E quem não quer estar perto de uma pessoa que gosta? Até mesmo quando a pessoa pode ser até comprometida, assim, igual o Taiki. Você tá lá junto com ela, você gosta de gostar dela. E ela ficou pensando ali, poxa, como ele acha que eu me senti quando tudo aquilo estava acontecendo? E aí mostra a parte de antes da Chinatsu e o Taiki namorarem e tudo, quando a Hina ainda estava gostando mais dele e tudo, tinha mais chances, digamos assim. E ela ouvia ele falando, pô, eu ganhei isso daqui da Chinatsu, né, que foi aquele bracelete, aquele tornozeleira, né, e ela tentando, né, tipo, demonstrar os sentimentos para com ele e tal, e aí ela começa a se sentir a pior, tipo, ela fala, eu sou a pior, porque ela tá feliz por ele falar esse tipo de coisa, incentivar, estar ao lado dela ali, tá ajudando ela, não ter deixado ela ficar simplesmente sozinha, então ela se sente a pior, porque ela sabe que tá errado, ela sabe que não vai dar em nada. E ela sabe que é ruim porque fala assim, meu amigo gosta de outra, ele não gosta de mim. Eu sou a pior por, tipo, ter esse sentimento sendo que ele já tá com outra, ele é comprometido. Então você vê que a Hina sente isso, mas também sente a felicidade de tipo, por que eu me sinto tão feliz assim? Por que eu acabo me sentindo dessa forma tão emocionada aqui perto dele? E é simplesmente porque você gosta. E aí enquanto o Taiki dorme, ela dá aquele sorriso e começa a pensar que lá na pousada ela não conseguiu dormir tão bem, a cama dela, ela não estava acostumada com aquela cama quanto com a cama dela normal e tudo, e ela acabou tendo um sonho de algo que ela já havia tampado dentro, que ela já havia selado dentro do seu interior. Ela teve o sonho com algo que, cara,
tipo, às vezes você tem um sonho, e aquele sentimento que você pensa, pô, eu achei que eu tinha superado. E aí ela fala, pô, eu achei que eu tinha superado, mas não superei, porque em algum lugar dentro do meu coração ainda esses sentimentos existem. Ainda existem aqui. E eu não tenho escolha a não ser aguentar tudo sozinha e simplesmente olhar pra frente, seguir em frente, tentar de alguma maneira. Só que em momentos como esse, quando o Taiki me diz essas palavras doces, assim, gentis e tal, que me fazem querer ficar ao lado dele. Ele tá aqui do meu lado, me fala essas coisas, e aí ela deita ali, dá uma deitadinha também, dá uma dormida assim no ombro dele, querendo que ele fique ao lado dela. Porque, querendo ou não, gente, ela gosta. E muitas pessoas vão pensar assim, pô, mano, Rina tá se jogando. Ela não tá se jogando em nenhum momento. Ali, ela gosta, cara. O nosso coração, infelizmente, ele não escolhe de quem a gente vai gostar. E às vezes a pessoa gosta da gente num momento, mas depois não gosta mais, ou então não gosta, mas fica com a gente, e a gente cria aquele sentimento por ela, e depois, né, acaba tudo, e você continua gostando dela, e você não consegue superar, e aí às vezes passa 1, 2 anos, e você ainda pensa, pô, mano, você ainda vê aquela pessoa porque ela tá no seu convívio, sendo na igreja, na escola, na faculdade, no trabalho, sei lá, em uma reunião de amigos, alguma coisa assim. E quando você vê, às vezes, você vê aquele sorriso, você vê aquela pessoa, você vê aquela gentileza, você vê os motivos pelo qual você se apaixonou por ela, mesmo que ela esteja com outra, você acaba continuando gostando dela. Então, você quer, de alguma forma, permanecer ao lado dela. Então, nossa, cara, eu consigo compreender a Rina. Por isso que, tipo, o pessoal fica falando nos comentários, não sei o que, isso aqui tá muito ruim, não sei o que. Assunto requentado. Requentado não, velho. Ela nunca superou. Quando ela mostra ali que ela superou, nunca foi um sorriso muito sincero, nunca foi uma certeza muito grande. Até quando o Kyo pergunta, Rina, você superou já ele, já passou e tudo? Ela fala, não, sim. Ela achou que ela tinha superado. Tanto que ela confirma nesse capítulo, achei que aquela tampa que eu tinha fechado, deixei fechada, mas ela abriu. Ela abriu. Os sentimentos, em algum lugar, eles ainda moram dentro de mim. Então, pra superar, é muito difícil. É muito difícil. Eu lembro que, pra eu superar, vamos dizer assim, não só tive que... Pior que eu não me afastei tanto assim, porque ficava próximo, a pessoa era amiga, né? Aconteceu que, num certo de um dia, apareceu uma outra pessoa, acabou chamando a minha atenção aos pouquinhos e foi me conquistando até, né? Depois, né? Foi a minha ex-noiva, né? No meu caso, né? Que, tipo, eu gostava de uma outra pessoa e tal, né? E aí minha ex-noiva me conquistou assim, mas aos pouquinhos. Então, só assim se o Haruto for pra conquistar a Rina. Mas é difícil superar, cara. É difícil superar um grande amor assim, quando vem assim muito forte, é difícil. Não é algo tão simples, sabe? Então, então que o Taiki dá aquela dormida, ele acaba acordando, eles estão quase chegando em Tóquio, eles chegaram, o professor dá uma bronca neles, as meninas ficam super preocupadas, a Arakawa e as outras pedem desculpas, né? Mas são tudo umas babacas, nem pra pedir desculpa direito pedem. E aí, então, a Rina vai lá e dá a famosa paulistinha ali no Taiki e fala, pode dar bronca aí no Taiki, professor, culpa dele aqui. E aí, tipo, ela fala assim, não, você também vai levar bronca, e eu quero um relatório dos dois aí e tal, né, vocês vão ter que escrever um trequinho lá pra pedir desculpas e tal, esses bagulho aí, né. E aí, então ela fala, pô, eu também? Você também, né, você foi a principal culpada. Só que o Kyo, nessa intimidade da Rina ali com o Taiki, né, nessa brincadeirinha, ele percebeu que alguma coisa tá diferente. E aí ele chega perto dela, né, quando cada um vai pro seu caminho, e ele fala assim, Rina, aconteceu alguma coisa? E aí a Rina diz, não, ainda não. No espanhol tá escrito nada de momento. E esse não, ainda não, não é o não, ainda não. É o não, ainda não. Tipo, nada aconteceu. A interpretação é essa. Se você for ver o capítulo inteiro, a Rina fala, ela é a pior, ela não se sente bem, ao mesmo tempo se sente bem. Então, é aquele sentimento misto igual o Kyo. É a mesma situação. E aí o pessoal fala, não, mas o Kyo é diferente. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A Yami estava com o Takasago, mas o Takasago gostava da Yami, a Yami não gostava do Takasago. Embora a gente pode pensar assim, será que o Takasago gostava mesmo dela ou não, né? E todo mundo ficou feliz quando a Yami terminou, né, com o Takasago. Na verdade, ele terminou com ela. E o Kyo ficou todo feliz. Será que era certo ele se sentir feliz daquela forma, com o término? Será que seria certo a Rina, por exemplo, se sentir feliz com o término do Taiki com a Chinatsu, se isso fosse acontecer algum dia? Eu vou dizer pra vocês que não. Sabe por que não? Porque assim, vocês gostam da Chinatsu e por isso vocês querem, claro, o melhor pra ela. E eu entendo esse ponto, só que assim,
cara, o amor não escolhe, a vida não escolhe, as mudanças acontecem, ensino médio é assim, a maioria dos namoros também termina. Isso não vai acontecer em Blue Box, mas eu quero trazer pra vocês essa reflexão que, cara, é super normal. Às vezes você pensar um pouquinho mais em si mesmo do que nos outros. É super normal. E isso não te faz ser uma pessoa ruim. Na verdade, você nem precisa ser esse santo todo. Não, tipo, eu sou altruísta, eu ligo pra todo mundo, menos pra mim mesmo. Não, você tem que se importar consigo mesmo. Seus sentimentos também contam. Seus sentimentos também devem ser levados em consideração. Então é a mesma situação, embora não vai acontecer, tá? Porque aqui é aquela coisa. O Kyo gosta da Ayami, a Ayami gosta do Kyo. Só que a Ayami e o Takasago, os dois não se gostavam. Se fosse o caso do Taiki e da Chinatsu, tipo, dos dois não se gostarem, é uma coisa. Mas não é esse o caso. Só a Hina. É um sentimento de mão única. É só a Hina. Não tem o Taiki. Não tem reciprocidade. O Taiki é gentil com ela. Ela gosta desse jeito. Ela gosta de gostar dele. Ela quer que ele fique próximo a ela. Só que não tem como, cara. Não tem como. Ela sabe disso. E por isso que ela até se sente a pior. Porque, pô, o cara é comprometido e tal. Ele já gosta de outra. E é isso que acontece. Agora, esse ainda nada e tudo, não sei o que, tal. Gente... Ainda não aconteceu nada ainda. Ela falou um fato, como disse o Pedro lá no Discord. Não aconteceu nada. Ela falou um fato, não aconteceu nada ainda. Mas e se caso acontecesse? Seriam outros 500, mas não vai acontecer, entendeu? E ela sabe bem disso, né? Ela sabe, ela demonstrou nesse capítulo. Ela não vai tentar nada, não é tipo, ainda não aconteceu nada, mas eu vou tentar alguma coisa. Não é nesse sentido. A Hina não é esse tipo de personagem. Só que as pessoas leem por causa dessa frase, tiram todo o contexto do capítulo e de tudo que a Hina já apresentou, sendo que a Hina nunca foi desonesta em nenhum momento. A Hina nunca tentou nada. A partir do momento que o Taiki deu um fora nela, ela nunca tentou absolutamente nada. Nada de nada. E mesmo antes deles namorarem, porque o Taiki demorou ainda um tempinho para namorar a Chinatsu. Então, ela simplesmente se afastou. Ela deixou estar, falou assim, não, pode ficar lá. E eu fico aqui sofrendo, beleza, tô tendo que aguentar tudo sozinha. Não queria, não quero, porque esse é o sentimento que a pessoa sente. Não quero ficar sozinho. Queria muito ficar com aquela pessoa, mas a pessoa não gosta de mim, então pronto. Só que mesmo assim, ela nunca tomou essa atitude. E outra, tem o Kyo. O Kyo, ele se preocupa muito com a Hina e provavelmente ele, em algum momento, vai conversar com ela, vai perguntar se tá sentindo algo, né? E aí eles podem trocar ali alguma ideia sobre alguma coisa, entendeu? Conversar e tudo. Ela pode ter uma discussão com o Taiki e até falar, pô, meu, é por você ser assim que eu me sinto assim. Cara, são amigos. E é difícil falar isso quando é com um amigo, né? Porque você sabe que seu amigo gosta da outra pessoa, ou a amiga gosta da outra pessoa e tal, né? Dependendo de qual vocês gostem aí. E assim, poxa, é bom que tenha o Kyo ali pra ajudar, pra auxiliar em alguns momentos, mas às vezes, desabafar seus sentimentos e falar, meu, eu tô sentindo isso. A Hina precisa muito se abrir. Porque raramente ela se abre pra dizer alguma coisa. Ela sempre quer carregar muito as coisas sozinha. Talvez a Ayami ajude também. Seja uma amiga que possa ajudar nesse momento. E falar pra ela, Hina, é bola pra frente. A Hina sabe disso. É difícil. Mas ela precisa, às vezes, de um apoio ali de alguém pra tentar, pra conseguir. Pô, mano, capítulo sensacional. Todas as sensações que a Hina sentiu, eu senti como se fosse na minha pele, eu falando as mesmas palavras que eu falaria. Porque você se sente mal, mas aí você se sente bem porque gosta da pessoa, você quer estar ao lado da pessoa, mas você sabe que não pode, você sabe... Cara, e a cena dela, tipo, só, né, ali com a cabecinha no Taiki, tipo... Ela só queria aquilo. Ela só queria aquilo. Com mais proximidade, é claro. Mas só queria aquilo. Só que ela sabe que não pode ter aquilo. Então, não tem o que fazer. É aguentar tudo sozinha. Como ela disse, ela não tem escolha a não ser aguentar tudo sozinha. É que quando ele fala esse tipo de coisa pra ela, mexe com ela. Ela fala... É como se quisesse cruzar a linha, falar assim, pô, meu, quando você é gentil comigo, eu fico querendo te desejar mais. Eu fico querendo ficar mais próximo de você. Seria mais ou menos isso. E se você não entende esse sentimento... E você acaba julgando a Hina, falando, não, porque não precisava, não sei o quê. Parece que você nunca se apaixonou. Ou pelo menos não leva em consideração os sentimentos da outra pessoa. Às vezes a gente tem que levar em consideração esse tipo de coisa também. Mesmo que você goste mais do seu amigo do que outra pessoa, e você torça às vezes pra namorada do carinha ali terminar com ele, pra você poder, pro seu amigo ficar com a menina e tal. Às vezes a gente tem que pensar. Às vezes
por gostar de uma pessoa, a gente tem aquele negócio de... Igual eu com o Haruto. Não quero que a Hina fique com o Haruto porque eu não gosto do Haruto. E também porque não tem química entre os dois. A gente vê que não bate, né? Mas quando você gosta muitas vezes de alguém, você vai torcer até pelo mal do outro, entre aspas, pra que dê tudo certo pro seu amigo. Por mais errado que isso pareça. Sabe por quê? Porque é um tabu. Ninguém fala isso. Ninguém tem coragem, às vezes, de falar, nossa, eu torci pelo mal dessa pessoa. Não é um mal, tipo, nossa, eu quero que a pessoa se ferre. Mas é que você quer que o seu amigo seja feliz muitas vezes. Entende? Mas às vezes não dá. Não tem essa, sabe? Às vezes, pro seu amigo ficar bem, você não tem que torcer pro outro terminar, pra o seu amigo ficar com a menina que ele gosta, ou vice-versa. Você tem que torcer pra ele ficar bem independente disso. E eu torço pra que a Hina encontre a solução dentro do seu coração, entendeu? Que os amigos também ajudem, que o Kyo possa ajudar, porque o Kyo é uma pessoa que já superou e pode ajudar muito a Hina. Então, gente, essa discussão leva longe. Quebrem tabus, vamos conversar mais sobre isso. Eu vejo que muita gente evita falar. Tem medo, eu sei lá, não sei, tem receio, mas queria aqui só comentar junto com vocês esse capítulo. Então, gostei de ter conversado, gostaria de saber o comentário de vocês, quero mais discussões. O capítulo passado foi excelente, eu vi várias. Fiquei muito feliz. Então, Mano Joe aqui vai aguardar vocês numa próxima. Blue Box é isso mesmo, tem que gerar engajamento, precisa de uma treta, precisa de alguma coisa, né? Mano Joe tá indo nessa, até uma próxima. Fui, valeu.